A gente vai voltar a um assunto que, logo no começo do programa, a Ana, inclusive, foi o tema do artigo da Ana Paula Henkel desta edição, mas vale a gente falar um pouquinho mais a respeito dos diários pessoais de Anthony Fauci. O senador Rand Paul divulgou algumas páginas desse diário do Fauci, que foi conselheiro de saúde dos Estados Unidos. E esses registros reúnem anotações feitas entre 2019 e 2022, justamente sobre os bastidores da pandemia. Os documentos descrevem a relação entre Fauci e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de discussões internas sobre a origem da Covid-19. Durante a audiência no Senado, Fauci se recusou a responder às perguntas sobre a origem da pandemia e sua atuação durante esse período. O médico invocou a 5ª emenda da Constituição americana, que garante o direito de não responder a questionamentos que possam levar à autoincriminação. There was a website that was tracking the random controlled studies. Here they are, showing 60, 70% efficacy of ivermectin. The same day you say there's no evidence, there was all kinds of evidence. Loved ones had to go to hospitals, had to sue hospitals. Just, would you try it? So I would want to know, to what extent were you involved in sabotaging hydroxychloroquine, ivermectin, and did you do that because you knew the only way you get an emergency use authorization for these drugs, these experimental gene therapy, was if there was no effective treatment, you couldn't get the emergency use authorization. So is that why you helped sabotage these cheap generic drugs in favor of remdesivir, which, by the way, nurses, are you aware of the fact that nurses called it run, death is near? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the... Bom, Ana, eu vou voltar com você. Tem vários desses vídeos, desses cortes do ex-conselheiro de saúde, Anthony Fauci, participando aí dessa audiência, sendo questionado sobre diversos assuntos acerca da pandemia. Hoje, ainda mais cedo, a gente já conversou a respeito. Tinha muita gente também no chat pedindo para a gente tocar nesse assunto. Vocês, no De Leste a Oeste, logo mais terão a oportunidade de mergulhar com mais tempo nesse assunto, Ana, mas algo que me chamou a atenção no seu artigo era um fator que eu não lembrava, que o presidente americano Joe Biden concedeu um perdão presidencial preventivo a Anthony Fauci. Queria que você falasse sobre isso. E também outro dado que me chamou a atenção é que o Fauci invocou a 5ª emenda da Constituição americana 111 vezes durante a sua participação nessa comissão, nesse depoimento. Queria te ouvir a respeito. Paula, como você disse, é um assunto extenso, porque nós estamos falando de 2 anos praticamente, 2020, 2021, ainda entrando um pouco em 2022, de uma coordenação, de uma liderança absolutamente corrupta na saúde pública dos Estados Unidos e que foi replicada, né, as decisões foram replicadas pelo mundo. E como você disse, Paula, ele invocou a 5ª emenda da Constituição americana, que dá o direito de você ficar calado e não criar provas contra si mesmo 111 vezes. Ele não respondeu a nenhuma pergunta, nenhuma, absolutamente nenhuma pergunta. Inclusive nós vamos mostrar mais tarde no De Leste a Oeste, vários vídeos, esse vídeo que a gente mostrou aqui agora, do senador Ron Johnson, excelente senador, mas tem um senador muito jovem, o Josh Hawley, perdão, que foi, eu tive dificuldades até de editar o vídeo para não ficar tão longo, mas é muito perfeito tudo que ele traz. Ele faz uma linha do tempo, ele mostra como o Fauci escondeu dados sobre ivermectina, hidroxicloroquina, o lockdown, distanciamento, como as máscaras foram coisas inventadas, o uso de máscaras foi inventado da cabeça dele, o distanciamento de 6 feet, né, que no Brasil acho que ficou 3 metros, não sei,
também não tinha absolutamente nenhum embasamento científico. Os lockdowns também. E mostra, Paula, aí vem... Isso tudo a gente vai mostrar mais tarde no De Leste a Oeste. Um lado do Fauci, olha, eu vou usar o português claro, nojento, nojento, um lado narcisista que se preocupou apenas com a reputação, ele estava encantado com a fama, ele comentava no diário dele sobre a Beyoncé me ligou, a Barbara Streisand quis tirar uma foto comigo, mas assim, encantado com a própria imagem. E ele usou também o que pode, ainda se discute muito, a amplitude dessa sessão por causa desse perdão preventivo do Joe Biden. Por que alguém perdoaria preventivamente alguém, Paula? Acho que essa pergunta é retórica. Mas ele usou recursos públicos e usou empregados públicos do setor de saúde federal, 8, e o senador Josh Hawley mostra o nome dos 8, tudo muito transparente, abriram absolutamente tudo, não ficou nenhuma página sem ser revirada. Como ele usou esses empregados, esses funcionários, para ir atrás de premiações em dinheiro, $900 mil, $1 milhão. Então, Paula, é uma teia de mentiras, de corrupção, de vaidade, de poder inacreditável. E claro que eu tenho um orgulho imenso de falar que faço parte da Oeste desde 2020, porque ali a Oeste já remava contra a maré do não pode perguntar, não pode debater. Nós falamos, por exemplo, da declaração de Barrington, de Great Barrington, que foram 3 cientistas, um de Oxford, um de Stanford e um de Harvard, que disseram que o lockdown seria muito ruim, que o vírus ficaria mais tempo com o lockdown, do jeito que estava sendo liderado pelo Anthony Fauci, que as pessoas tinham que fazer o lockdown com pessoas com comorbidades, pessoas doentes, com os mais velhos, e deixar que os jovens, os saudáveis, eles sim virassem o firewall. Até cientista foi cancelado, Paula. Jornalistas, todos nós fomos cancelados. E agora a verdade vem à tona, mas olha, é tanta coisa para a gente falar que até semana que vem nós já combinamos com os meninos, nós vamos voltar a esse assunto, porque isso, Paula, o que aconteceu essa semana não é o fim, é só o começo. Eu estava revisitando aqui algumas edições da Revista Oeste, edição 3. Nós estamos na edição 333. Na terceira edição, a gente já estava escrevendo sobre o tratamento precoce, né? Medicações como a hidroxicloroquina e ivermectina para o tratamento da Covid-19, e sofremos perseguições por conta disso. Eu queria rapidamente ouvir o Alexandre, porque eu sei que ele também tem uma história, não sei se ele pode compartilhar conosco, mas foi inclusive uma capa da Revista Oeste, o relato pelo qual o Alexandre também passou durante a pandemia, justamente sobre essa questão do tratamento precoce. Pois é, e você mencionou o tratamento precoce, também tratamento depois, pessoas que foram tratadas pela minha mulher, que é médica, que já estavam com 8 dias de diagnóstico e ninguém foi hospitalizado, não precisou, porque aquele protocolo servia perfeitamente para curar alguém com Covid facilmente, de modo barato, em 3 ou 4 dias. Quando havia maior gravidade, usavam-se outros... havia um avanço no protocolo. Eu fui contar isso na CNN e fui demitido no mesmo dia, porque era proibido. Agora eu pergunto, quando vai chegar ao Brasil a cobrança daquela CPI do circo, que demonizava o tratamento? Não pode tratar, deixa que morram. Quantos vocês mataram, eu pergunto? Quantos vocês mataram? Uma vergonha. Uma televisão que passa o domingo à noite todo mostrando uma nova erva da Amazônia que cura câncer, mas depois diz que não pode usar ivermectina, hidroxicloroquina, vitamina D e zinco para curar as pessoas que estavam com Covid sem precisar de entubar, nem ventilação, nem hospital, nem coisa nenhuma.
Eu vi casos aqui de 8 dias, eu vi casos de pessoa na UTI que ser retirada da UTI depois de muito trabalho de fazer chegar lá o tratamento, que negavam. Esses são os negacionistas, mas são muito piores que puramente negacionistas, porque causaram milhares de mortes. É preciso que isso chegue aqui no Brasil, aos Fauci do Brasil. Exatamente. Muita gente comentando aqui no nosso chat, só para fazer um reforço logo mais em De Leste a Oeste. A Ana e o seu FBI vão tratar mais sobre esse assunto. Realmente tem muita coisa que dá para trabalhar, né, para debater a respeito desses diários que foram publicados aí do Antônio Fauci. Paulo, me permita rapidamente, o crime contra a ciência de cancelamento de cientistas que tinham trabalhado em outras epidemias, gente que tinha dado a vida e conhecimento naquele momento para salvar pessoas, médicos que estavam implementando tratamentos alternativos, e não eram nem alternativos, eram os que estavam funcionando, colocando a sua experiência de observação clínica. O médico observa clinicamente, ele percebe se está funcionando, ele começa a replicar aquilo em outros pacientes. Como o Alexandre citou aí no caso da própria esposa dele. Tem uma outra coisa que precisa ser investigada, e eu estou falando disso há bastante tempo, porque o Dr. Paulo Ozon é um ex-professor de medicina, da Escola de Medicina da Universidade Federal aqui em São Paulo, e ele diz assim, olha, hoje há uma complicação, e está se estudando isso, de doenças que se resolvia, por exemplo, infecções como sinusite, essas coisas, resolvia assim 4, 5, 6 dias com o uso, obviamente, de antibiótico, e elas são muito mais prolongadas hoje. Gripes que demoram muito mais para sarar. E aí a pergunta é, foi o vírus da Covid ou foi exatamente esses implementos das vacinas? Essas coisas precisam ser colocadas em investigação, claro. Já está sendo feita essa investigação. O Alexandre mencionou o uso de ivermectina. O uso da ivermectina está sendo feito por esses médicos que não se calaram para tratar agora esses sintomas pós-pandemia, que não se sabe, obviamente, e eles são muito mais cuidadosos, porque são cientistas e médicos de verdade. Eles não estão apontando o dedo, estão fazendo investigação científica. É por causa do vírus da Covid, que é um vírus desconhecido naquele momento, ou é por causa da influência das vacinas em toda essa capacidade genética que nós temos, na alteração genética que pode ter ocorrido. Agora, imagina a imprensa brasileira que lá pegava qualquer coisa que vinha do Dr. Fauci e colocava aquilo na manchete. Agora essa investigação não está aparecendo. Nós estamos falando aqui, a Ana escreveu um artigo, está na revista. Aí você vê a desonestidade intelectual. O crime foi contra a vida das pessoas. Meu Deus do céu, eu cobri algumas das epidemias como jornalista, essas mais recentes, obviamente, dos anos 2000, final dos 90 para cá. Nunca se cancelou um jornalista, um cientista, um médico que pensava diferente. Ia para o debate, eu sei porque eu fiz vários desses debates, de conduta assim ou daquele jeito, mas isso é próprio da medicina, da ciência. Neste caso da pandemia, era um negócio tão bem orquestrado, é uma coisa das profundezas ali, orquestrado para você calar um lado, para você financiar ou permitir que essas vacinas todas surgissem, só que isso custou a vida de pessoas. Essas vidas não se devem ao uso de tratamentos alternativos ou por exemplo, com genéricos, como citou o senador americano. Genéricos que eu estou dizendo são esses medicamentos, ivermectina e hidroxicloroquina. Não, porque não se permitiu o debate. Isso é criminoso. Essas pessoas que calaram cientistas, gente séria, professores de medicina aqui no Brasil e no mundo inteiro, elas não vão responder por isso? E os jornalistas que impediram essas pessoas de falar, abriram mão do contraditório? Bom, e isso ajudou o STF a se transformar no grande irmão, né? Sim, boa. Foi o STF que administrou também, que julgou tudo que era certo ou errado na pandemia. Na pandemia, eles baixaram ordens que valiam, inclusive, para municípios. E agiram como se a pesquisa científica não comportasse a divergência, a dúvida, é próprio dela. Sim, claro. Pesquisa científica é feita com dúvidas, divergências. Você não encontra o caminho imediatamente. Eles não permitiram qualquer discussão sobre isso. Olha, vai dar uma conversa boa hoje de leste a oeste, hein, Ana? Vai sim, Paula. E olha, tem uma outra fala do senador Josh Hawley que eu acho que é muito importante e vai exatamente, faz essa mesma ideia que o Piotr mencionou, porque ele diz o seguinte, que o mais grave, claro,
claro, o topo da lista foram as mortes americanas, né? Ele cita ele como representante do povo americano, mais de 1 milhão de americanos morreram, mas ele fala depois que o que aconteceu, não o de gravíssimo, não foram apenas as mortes, mas a morte da confiança da nação americana na ciência. Hoje, tudo agora é questão de desconfiança. Isso é muito grave. E, Paula, eu moro aqui num país que a gente sempre fala do federalismo americano, dos 50 estados. Dentro da pandemia, nós tínhamos estados como a Flórida, como o Texas, que eram comandados por republicanos, que tinham autonomia de ignorar essas diretrizes tirânicas do Anthony Fauci, e os números, depois de alguns meses, os números, estatísticas provavam que aquelas diretrizes do Fauci estavam erradas. Aqui na Califórnia, nós ficamos 1 ano e 1 mês totalmente trancados, sem escola, sem comércio, sem nada. E os números foram piores do que na Flórida, que não fez esse lockdown de fechar tudo, apenas o lockdown das pessoas com comorbidade. Até isso foi desrespeitado. As próprias estatísticas, depois de 1 ano na pandemia, o Ron DeSantis foi cancelado também, o governador do Texas também, ou seja, E situações que não voltam mais, Paula, além da vida perdida das pessoas, mas as pessoas agora que têm reações graves, atletas aqui nos Estados Unidos, que estão com reações graves por causa de coágulos, por causa da vacina que foi feita às pressas, né? As crianças aqui com depressão, jovens com depressão, os idosos que morreram sozinhos nas casas de idosos. Paula, se usaram tanto a palavra genocida para o presidente Bolsonaro, que hoje fica comprovado que ele estava certo durante a pandemia, peguem essa palavra agora e usem para este homem, este médico e agora monstro, Anthony Fauci. O Alexandre acho que levantou a mão. Quer complementar, Alexandre, para a gente fechar? Sobre Constituição, né? Porque o Supremo pegou algo que ele não pode interferir, ele revogou o direito de ir e vir, né, o acesso ao trabalho, e não só revogou, como transferiu aos prefeitos a decisão sobre isso. É uma coisa incrível. Isso aconteceu aqui, né? Por outro lado, a Polícia Federal arrombou a casa do Flávio Cadejani, que estava pesquisando, né, e depois ele recebeu o prêmio mundial pela pesquisa dele para resolver o problema da Covid. Era preconceito, perseguição, caça às bruxas, a ignorância perseguindo a ciência, os negacionistas perseguindo os científicos, os cientistas, porque não sabem o que é ciência, porque ciência é experimento, ciência é descoberta, ciência é decidir entre o que está dando certo e o que dá errado. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.